Olá, eu sou Fabrício Gabor, conselheiro do CRMES, e vimos agora com essa nova proposta, além dos nossos programas de educação continuada, que já são feitos de forma presencial, agora com esse novo modelo desse formato virtual, digital, para que a gente possa estar difundindo mais o conhecimento. Todos nós sabemos, e sucintamente, as funções do nosso Conselho Regional são funções cartoriais, funções de fiscalização, funções educativas, e é aquela que pessoalmente mais me constrange, que é quando a gente tem que punir um colega médico. E é por isso nós entendemos que quanto mais a gente educar, quanto mais a gente orientar, quanto mais a gente conversar, menos nós teremos que punir o colega. Então, o nosso conselho ele é regulado por uma lei antiga, uma lei de 57, que é a Lei 3268, e como atribuição do Conselho Regional, conhecer, apreciar e decidir assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades que couberem. E também temos como função promover por todos os meios ao seu alcance o perfeito desempenho técnico e moral da medicina e o prestígio e o bom conceito da medicina, da profissão e daqueles que o exercem. A competência para o julgamento dos eventuais processos é do conselho aonde o médico está inscrito, sendo que a competência para instaurar a sindicância, o relatório e o processo ético profissional é naquele onde o fato ocorreu. Como que isso ocorre? Existe uma denúncia, o CRM ele pode começar a atuar ou de ofício, né, sem nenhuma provocação, ou através de um denunciante, através de uma representação. Nós vamos abrir uma sindicância, nessa sindicância é uma fase sucinta, com uma cognição sumária, onde vai haver a manifestação escrita do denunciado, e nós podemos ir para alguns caminhos nessa sindicância. Essa sindicância ela pode ser arquivada, se ela realmente não for procedente. Nós podemos tentar fazer uma conciliação. Na prática, confesso aos senhores que a conciliação ela se dá mais quando ocorrem problemas entre médicos. É difícil você conciliar um denunciante com a parte denunciada. Podemos também lançar a mão de um termo de ajustamento de conduta, ou instaurar o processo ético profissional. Importante citar que nessa fase vige o princípio indubio pro societa, ou seja, se há indícios de uma infração, a gente vai ter que abrir o processo ético profissional. É importante mencionar também que a discricionariedade do Conselho em abrir ou não a sindicância é muito pequena, ou seja, a maior parte dos fatos que chegam aqui são denunciados ao Conselho, nós somos obrigados a abrir o procedimento de sindicância. Bom, o termo de ajustamento de conduta ele é sigiloso, ele tem algumas cláusulas obrigatórias, que é o objeto, a cláusula de comportamento, a cláusula de suspensão da sindicância. A sindicância ela fica suspensa durante o prazo do TAC, e a cláusula de fiscalização. O TAC ele não pode ser firmado em sindicâncias que tenham denunciante, e o descumprimento dos termos e condições contidas no TAC implicará na abertura do respectivo processo ético profissional. O médico que aderir a um TAC, ele ficará impedido de firmar um novo TAC sobre qualquer assunto pelo período de 5 anos. Bom, quando abrimos um processo ético profissional, esse processo ele pode desaguar numa absolvição após uma instrução, onde vai ser respeitado todo o contraditório, toda a ampla defesa, e pode também desaguar em uma condenação. Essa condenação, as penas previstas na Lei 3268, no seu artigo 22, são as penas de advertência confidencial em aviso reservado, a linha B, que é uma censura confidencial em aviso reservado. Na prática, elas são muito equivalentes, não dá para a gente distinguir uma da outra, digamos que a advertência seja para aquelas infrações mais leves e a censura naquelas um pouco mais graves. A censura pública, em publicação oficial, aí a gente já passa para as penas públicas, né? A linha D, que é a suspensão do exercício profissional até 30 dias, e a linha E, que é a cassação do exercício profissional, obviamente há de referendo no Conselho Federal. Uma crítica que nós temos a esse modelo de penalidades é que a gente, dos 30 dias, a gente passa direto à cassação. Então, às vezes, nós temos infrações que 30 dias seria relativamente pouco,
mas a gente também não poderia determinar a cassação do exercício profissional. Então, a gente acaba dando os 30 dias, mas o ideal é que a gente tivesse o poder, a autonomia de ter uma pena intermediária aí de 2, 6 meses, com a obrigatoriedade do colega se atualizar, né, se aperfeiçoar, mas nós não podemos. É importante lembrar também que a responsabilidade do médico ela é dividida em civil, criminal, administrativo, funcional e a ético-profissional, e que essas instâncias elas são independentes. Então, nós podemos ter um processo tramitando na esfera civil, na criminal, na administrativo funcional, para aqueles colegas que são funcionários públicos, né? E administrativo ético profissional, que é esta que corre aqui no Conselho Regional de Medicina. A responsabilidade criminal, ela vai sempre depender do dolo ou culpa. O dolo, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, e a culpa, quando a gente deu ao resultado por imprudência, imperícia ou negligência, aquilo que a gente chama de trilogia da culpa. A imperícia seria a falta de experiência ou de conhecimentos práticos necessários ao exercício da profissão. A imprudência, você agir perigosamente, com falta de moderação ou precaução. E a negligência, com falta de atenção ou cuidado, inobservância de deveres e obrigações. Lembrando sempre que o médico ele pode ser absolvido numa esfera criminal e pode ser condenado numa esfera civil, porque a gente sabe que para você ter uma condenação criminal, você precisa de uma culpa que seja substancial, e na esfera civil, mesmo a culpa leve, ela obriga a indenização. Bom, agora tratando aqui do nosso objetivo, né, que são as questões éticas, a ética é um conjunto de normas e atitudes de caráter moral predominante numa sociedade ou numa fase histórica, e ela implica na análise, na reflexão e uma crítica sobre esses valores. A ética médica é quando esse conjunto de normas ele é centrado nos direitos e deveres do médico. E aí cabe também fazer uma separação do que seria a bioética. A bioética já tem um foco na multi, inter e transdisciplinariedade, relaciona-se com as exigências da sociedade que questionam os próprios limites legais da prática, vinculando-se ao exercício efetivo da própria cidadania. Então, são as questões referentes ao aborto, à eutanásia, à paliatividade, às transfusões de sangue em determinadas religiões, que vão ser discutidas pela bioética. Uma definição que eu particularmente gosto muito é essa da doutora Maria Padrão Neves, que a bioética seria a ética aplicada à vida, um novo domínio da reflexão e da prática que toma como seu objetivo específico as questões humanas na sua dimensão ética, tal como se formulam no âmbito da prática clínica ou da investigação científica, e como método próprio a aplicação de sistemas éticos já estabelecidos ou de teorias a se estruturar. Bom, basicamente, nós podemos dividir os princípios da bioética, né, como respeito à autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. A autonomia, e aqui a gente tem que ver a autonomia tanto do paciente quanto do médico, tem que ser respeitada. Então, ela requer que os indivíduos capacitados de deliberarem sobre as suas próprias escolhas, que essas escolhas sejam respeitadas. E as pessoas têm o direito de decidir sobre questões relacionadas ao seu corpo, à vida, e quaisquer atos médicos eles devem ser autorizados pelo paciente. A beneficência é a busca do médico sempre em beneficiar o paciente, em fazer o bem. A não maleficência é a busca de você não infligir nenhum dano intencional. A ação do médico ela sempre deve causar o menor prejuízo ou agravo à saúde do paciente. E a finalidade de reduzir os efeitos adversos ou indesejáveis, custos e danos desnecessários de ações diagnósticas terapêuticas aos pacientes. A justiça, condição fundamental de equidade, obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme o que é moralmente correto e adequado, de dar a cada um o que lhe é devido. O médico ele deve atuar sempre com imparcialidade, evitando ao máximo que os aspectos sociais, culturais, religiosos, financeiros ou outros interfiram na relação médico-paciente. Bom, o nosso código de ética ele é dividido em preâmbulo, princípios fundamentais, direitos, deveres e disposições gerais. Nós vamos passear aqui superficialmente, porque não dá
num tempo exíguo, que a gente estude todo o código, mas nós vamos tentar trabalhar aqui pelo menos as principais ideias. Então, dentro daquilo que seria direito do médico, é direito do médico exercer a medicina sem discriminação por questões de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza. Também é direito médico indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente. Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames da sua consciência. São princípios fundamentais, né? Compete ao médico aprimorar continuamente os seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente, até porque a medicina é uma ciência muito dinâmica, que demanda um estudo frequente e constante. O médico, ele deverá exercer sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico e em caso de urgência e emergência, quando essa recusa possa trazer danos à saúde do paciente. Então, às vezes é uma dúvida recorrente se o médico é obrigado a atender o paciente. Ele pode se recusar, excetuadas essas situações de urgência e emergência, né, onde não há outro médico para atender, ou quando a sua recusa possa prejudicar o paciente. As relações do médico com os demais profissionais devem se basear sempre em respeito mútuo, na liberdade e independência de cada um, buscando sempre o interesse e o bem-estar do paciente. No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com os ditames de sua consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas dos seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que, obviamente, adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. A medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis que visem os melhores resultados. Vamos conversar um pouquinho, passear sobre os principais artigos, pelo menos aqueles que a gente tem demanda, porque, como eu falei aqui no início, o nosso objetivo é educar para punir menos, para que a gente tenha menos processos, menos sindicâncias. Então, o artigo número 1 é o artigo que é causar dano ao paciente, seja por dolo, obviamente, ou por ação ou omissão caracterizado como culpa, né? A imperícia, a imprudência, a negligência, que a gente já trabalhou. E lembrando sempre que a responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida. É vedado ao médico também praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no país e exagerar na gravidade do diagnóstico ou prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos. É vedado ao médico deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde, de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cientificamente reconhecidas e ao seu alcance em favor do paciente. Essa é uma questão que tem que ser muito trabalhada, porque a gente sabe da pressão que existe hoje sobre os médicos, tanto no Sistema Único de Saúde, mas principalmente no sistema suplementar, de algumas pressões ao colega para que não faça determinado procedimento ou não peça determinado exame. Então, isso é importante que o médico tenha em mente que, ao fazer isso, ao ceder essas pressões de operadoras do sistema suplementar, ele pode estar incorrendo numa falha ética. É vedado também ao médico deixar de cumprir, salvo por motivo justo, as normas emanadas dos Conselhos Federais e Regionais de Medicina e de atender às requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado, e também de desobedecer os acordos e as resoluções do Conselho Federal e Regional de Medicina ou desrespeitá-los. Então, é importante que, além do conhecimento do Código de Ética Médica, o médico estude, conheça, pelo menos, as principais resoluções que nós temos aí.
É vedado ao médico tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sobre qualquer pretexto. E o médico deve ter para os seus colegas respeito, consideração e solidariedade. Uma coisa que nós falamos sempre, principalmente com os colegas recém-formados, ao virem ao conselho se inscrever, é que 80%, 70% dos procedimentos que nós temos aqui de sindicância de processos, eles vêm quando há uma relação médico-paciente conflituosa, uma relação que em algum momento houve um desgaste ali. Então, a gente sabe a carga que o médico vem sendo submetido, principalmente os mais novos, né? Às vezes ambulatórios com 100 pacientes aí num plantão, mas sempre prezar pelo respeito, pela ética, pela cordialidade e gentileza. Bom, um outro assunto também muito recorrente que nós temos aqui são as questões dos atestados médicos. O atestado médico é um documento fornecido exclusivamente por médico, contendo as informações claras das condições de saúde do paciente, e este documento ele tem um descritivo que é padronizado para que ocorra um entendimento entre as empresas e os órgãos públicos. Ele é padronizado através das resoluções CFM 1658 de 2002 e 1851 de 2008. O laudo médico consta a descrição dos elementos encontrados no exame, seja a descrição do exame normal ou as alterações presentes, dispostos claramente, finalizando com uma conclusão que pode estar descrito como um exame normal, alterado ou até mesmo com um diagnóstico mais específico. Lembrando sempre que o atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo seu fornecimento um direito inalienável do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de honorários. Aqui é importante frisar também que o médico ele só deve colocar o diagnóstico, ou seja por extenso ou codificado, né, o famoso CID, quando houver uma justa causa no exercício do seu dever legal e com a solicitação do próprio paciente ou do seu representante legal. Lembrando sempre, nesse último caso, que essa solicitação ela tem que ser formalizada, ela tem que ser escrita pelo paciente ou assinada a autorização, né, tem que ser expressa nesse atestado. Na elaboração desse atestado médico, o médico assistente deverá especificar o tempo concedido à dispensa, à atividade necessário para a recuperação do doente, deverá estabelecer o diagnóstico sempre que expressamente autorizado pelo paciente, né, quando normalmente o paciente pede para levar para a empresa, registrar os dados sempre de maneira legível e identificar-se como emissor mediante assinatura, carimbo ou número do registro no CRM. É vedado ao médico expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. Atestar como forma de obter vantagem e usar formulários institucionais para atestar, prescrever ou solicitar exames ou procedimentos fora da instituição a qual pertença tais formulários. Lembrando que os documentos médicos aí são atestados, fichas, boletins, termos, receituários, solicitações e devem sempre conter o nome do paciente responsável, a especialidade, o número do registro no Conselho Regional de Medicina e o RQE, né, o Registro de Qualificação de Especialista. Lembrando sempre que a emissão do atestado aí gracioso, ele não é só uma infração ética, mas ele também pode ter repercussões na esfera criminal e até na esfera civil, né? Então é crime o médico, no exercício da profissão, fornecer um atestado falso, e esse crime ele é qualificado, ele é majorado se o crime for cometido com objetivo de lucro. Neste caso, aplica-se também a multa. Bom, em relação ao prontuário médico e o sigilo, o nosso código ele é expresso em vedar ao médico, né? O médico não deve permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional, quando sob sua responsabilidade. O médico também é vedado ao médico deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou ao seu representante legal, quando aquele for encaminhado ou transferido para a continuação do tratamento ou em caso de solicitação de alta, e é vedado também ao médico negar ao paciente ou, na sua impossibilidade, a seu representante legal,
acesso ao prontuário, deixar de fornecer a cópia quando solicitada, bem como deixar de dar as explicações necessárias à sua compreensão, salvo se quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. Lembrando sempre um cuidado que a gente tem que ter aqui é verificar quem está solicitando o prontuário. Quem tem esse direito é o paciente ou o seu representante legal. Nós já tivemos casos de brigas na justiça, onde um marido queria acessar o prontuário da mulher, ou o filho acessar o prontuário do pai, então esse é um cuidado especial que o médico tem que ter. É também vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. O prontuário ele deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação em ordem cronológica com data, hora, assinatura e o número do registro do médico no CRM. O prontuário estará sob a guarda do médico da instituição que assiste o paciente. E cabe ao médico assistente ou seu substituto elaborar e entregar o sumário de alta ao paciente ou, na sua impossibilidade, a seu representante legal. Aqui eu me permito fazer um alerta, principalmente aos colegas mais novos e agora formados, né, que vão aí para os pronto-socorros, para os ambulatórios, onde tem uma carga grande de trabalho, uma demanda grande, e muitas vezes tende a deixar o prontuário um pouquinho de lado. É muito importante que esse prontuário contenha os dados mínimos necessários para a condução do caso, até porque qualquer eventual denúncia, qualquer julgamento que tenha que ser feito pelo conselho, o conselho irá se basear nesses prontuários para que possa chegar ao parecer, para que possa fazer um julgamento mais imparcial. É vedado ao médico liberar as cópias do prontuário sobre a sua guarda, exceto para atender à ordem judicial ou para a sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente. Quando requisitado judicialmente, o prontuário será encaminhado ao juízo requisitante. Deixar de fornecer cópia do prontuário médico de seu paciente quando da requisição dos conselhos regionais de medicina. Isso também, às vezes, é bem recorrente aqui, quando o conselho requisita esses prontuários e o médico, às vezes, não sabe se deve entregar ou não. Deve entregar até por disposição legal e porque todos os processos aqui dentro do conselho, eles são sigilosos. Então, isso é uma obrigação, um dever do médico entregar sempre solicitado ao conselho. O artigo 91, deixar de atestar os atos executados no exercício profissional, sempre que solicitado pelo paciente ou pelo seu representante legal. É vedado, esse artigo 37 é um artigo que a gente vai ter que fazer uma releitura, digamos assim, porque ele veda ao médico prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo nos casos de urgência e emergência, impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, neste caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação em massa. O atendimento médico à distância, nos moldes da telemedicina ou de outro método, dar-se-á sobre a regulamentação do Conselho Federal de Medicina. E, ao utilizar as mídias sociais e instrumentos correlatos, o médico deve respeitar as normas elaboradas pelo Conselho Federal de Medicina. E aqui nós chamamos a atenção por conta do advento, né, da telemedicina, e essas novas tecnologias que agora os médicos estão podendo usar. Havia grande discussão em relação à telemedicina, mas ela já foi regulamentada recentemente, este ano ainda, pelo Conselho Federal de Medicina, na Resolução 2314 de 2020, e também por lei. E as maiores dúvidas parece que já foram esclarecidas, então, se a primeira consulta ela já poderia ser de início uma consulta online, havia pessoas que defendiam que não, que a primeira consulta tinha que ser presencial, isso agora já está bem consolidado, mesmo a primeira consulta ela já pode ser remota. O Covid veio aí mostrar a necessidade da implementação da telemedicina, dúvidas em relação a onde o médico já deveria ter a sua inscrição, então se ele está atendendo um paciente em outro estado, se ele tem que ter inscrição naquele estado, isso também já foi pacificado, a inscrição é onde ele está presencialmente, né? Então
já foram esclarecidas todas as questões aí, pelo menos a maior parte das questões relacionadas à telemedicina, e com certeza vai ser aí uma novo, dentro do nosso arsenal aí de tratamento, vai ser bastante importante. Lembrando sempre da segurança, né, que nós temos que garantir a segurança, principalmente agora com a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, nós temos que garantir a segurança das informações, dos dados e imagens dos pacientes que trafeguem na internet, com infraestrutura que assegure a guarda, o manuseio, a integridade, a veracidade, confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo profissional das informações. E, neste sentido, este CRM também já está disponibilizando aulas, palestras nesse sentido para orientar o colega, o profissional médico, né, nessa área. Uma outra demanda grande que nós temos aqui são as questões de publicidade médica, de tal forma que foram regulamentadas pela resolução CFM 1974 de 2011. A publicidade é o ato de publicar dados essenciais e informativos sobre produtos ou serviços com o objetivo de esclarecer, atrair o consumidor, o cliente, o usuário, e no caso do médico ou paciente. As mídias sociais elas estão criando novos paradigmas, principalmente a geração mais nova de médicos, uma geração que já nasceu dentro das mídias sociais, mas a gente tem tido muito problema com relação a isso aí, muitas demandas. A nossa CODAME é uma CODAME muito atuante, que tem chamado os colegas e tentado orientar no sentido de evitar aquilo que é proibido pela nossa resolução, né? Basicamente, os anúncios que são sensacionalistas, né? Que são anúncios de autopromoção. Então, a gente tem tentado coibir essas infrações, mas de uma forma mais educativa. Então, o sensacionalismo, né, que é o uso inadequado e fatos científicos de maneira inadequada ou inoportuna, visando proveito pessoal, e a autopromoção, que é a busca do benefício pessoal, quando da divulgação ao público do assunto médico, que deveria ter caráter educativo, informativo e impessoal. Então, a citada resolução, no seu artigo 9, ela explícita, né, explica o que seria, o que entende-se por autopromoção. Né? Então, seriam a utilização de entrevistas e informações ao público, publicações de artigos como forma de intenção de angariar clientela, fazer concorrência desleal, pleitear exclusividade de métodos diagnósticos e terapêuticos, oferir lucros de qualquer espécie e permitir a divulgação de endereço e telefone de consultório, clínica e serviço. Esta mesma resolução, no seu parágrafo 2º, explícita, né, o que seria o sensacionalismo, né, que seria a divulgação publicitária, mesmo que por procedimentos consagrados, de uma maneira exagerada e fugindo de conceitos técnicos. Também a utilização de mídia para divulgar métodos e meios que não tenham reconhecimento científico. A adulteração de dados estatísticos, visando beneficiar-se individualmente ou a instituição que representa, a apresentação em público de técnicas e métodos científicos que devem se limitar ao ambiente médico, a veiculação pública de informações que possam causar intranquilidade, pânico ou medo à sociedade, e usar de forma abusiva, enganosa, sedutora, representações visuais e informações que possam induzir a promessas de resultado. Bom, fotos do paciente é outra coisa que nos questionam muito, e com a legislação em vigor é vedado ao médico expor a figura do seu paciente. Importante pontuar que ainda com autorização expressa do paciente, né? E ainda em caso de repostagem, então o paciente vai lá e posta uma foto, o médico vai lá e reposta esta foto, isso também é vedado ao médico. E nos trabalhos científicos, né, eventos científicos em que a exposição do paciente ela for imprescindível para a apresentação ali da técnica, o médico ele deverá obter a prévia autorização do paciente, né, expressa, ou do seu representante legal, e sempre zelar pela intimidade do paciente, não expondo ali, colocando as tarjas para que o paciente não possa ser identificado. Então, baseado nisso aí, é vedado o antes e depois, né? Nós não podemos hoje fazer o antes e depois,
E o médico também não pode anunciar que utiliza aparelhos que deem capacidade privilegiada ou que faz uso de uma técnica exclusiva, permitir que o seu nome seja inscrito em concursos de premiações de médico do ano, profissional do ano ou similar, garantir ou prometer insinuar bons resultados nos tratamentos oferecidos, lembrando que a obrigação do médico ela é uma obrigação de meio, né? Então não é uma obrigação de fim, o médico ele se compromete em utilizar todos os meios ao seu alcance para obter um bom resultado, mas ele não pode garantir que esse resultado ocorra. É vedado ao médico também oferecer serviços por meio de consórcio e é vedado anunciar o uso de método ou técnica que não é aceito pela comunidade científica. Também é vedado o uso de redes sociais na internet para angariar clientela. Conceder entrevistas para autopromoção, aferição de lucro ou busca de clientela, abordar assuntos médicos em anúncios ou contato com a imprensa de um modo sensacionalista, por exemplo, transmitindo informações desprovidas de caráter científico ou que causem pânico ou intranquilidade na sociedade, e exibir imagens do paciente para divulgação de técnica, método ou resultado de tratamento, ainda que este paciente tenha autorizado. Uma coisa interessante é o seguinte, sempre que a imprensa faça alguma coisa que o médico não concorde, o médico ele não pode, não deve quedar-se inerte. É importante que o médico ele comunique, né, oficie ao CRM, né, e ao órgão de imprensa para que aquilo seja retificado e assim evitando futuras sindicâncias, né, futuras apurações de responsabilidade aqui no Conselho. Os anúncios médicos eles devem conter obrigatoriamente o nome do profissional, a especialidade e a área de atuação, né, quando registrada no CRM, o número de inscrição no CRM, o número do RQE, se for especialista, né, e evitar outras informações que não estas aí. Bom, a especialidade médica, há duas formas de se obter a especialidade médica, né, de registrar no Conselho, né, o RQE, que é a residência médica em alguma instituição reconhecida pelo MEC, ou através da prova de título da Associação Médica Brasileira, da AMB. Lembrando que é vedado ao médico anunciar títulos de pós-graduação que não guardem relação com a sua especialidade registrada no CRM. Então, a Comissão Mista de Especialidades do CFM é quem aprova a relação das especialidades e a relação das áreas de atuação. Então, as especialidades elas têm um tempo mínimo de formação e os requisitos tanto da Comissão Nacional de Residência Médica quanto da AMB para obtenção de título de especialista, né? E as áreas de atuação também são áreas que já são previamente discriminadas por esta comissão e para obtenção de título normalmente exige-se um pré-requisito, como por exemplo no caso da cirurgia bariátrica, que tem uma formação de 2 anos e exige-se como pré-requisito a residência ou o título em cirurgia do aparelho digestivo ou cirurgia geral. A dor também é uma área de atuação que tem como pré-requisito residência em acupuntura, anestesiologia, clínica médica, reabilitação, neurocirurgia, neurologia, ortopedia, pediatria e reumatologia. Então, notem que já existe uma pré-concepção aí de quais são aquelas especialidades que podem se certificar em determinadas áreas de atuação. Lembrando sempre que, por mais que seja divulgado, não são consideradas especialidades médicas e, então, não podem ser anunciadas a medicina anti-aging, a modulação hormonal, a medicina integrativa, a medicina estética, a ortomolecular, a ozonioterapia, a medicina quântica, a medicina holística. Então, esses termos eles não podem constar nos anúncios médicos, né? Para saber se o médico é especialista, todos os sites dos conselhos têm a aba lá de busque um médico, e aí você pode colocar ali na unidade da federação ali o estado que você está vinculado, a especialidade, e vai te dar lá o nome do médico que você procurou, das especialidades. Se esse médico ele tem o RQE na sua especialidade ou na sua área de atuação, né? Então, aqui o CFM e o CRM sempre promovendo campanhas
para que a gente possa, que a publicidade médica, a propaganda seja feita da forma mais ética possível, né, evitando distorções. Nós temos ali no canto superior um anúncio de uma conselheira nossa, doutora Caroline. Veja que é um campo limpo, né, onde ela só fala da residência médica e do CRM e do RQE dela, baseado na especialidade anunciada. E nos outros, a gente vê toda medicina integrada, emagrecimento, hipertrofia, saúde. Então, né, perca de peso e gordura acelerando o seu metabolismo, aplicação de enzimas de gordura localizada. Então, são essas ações que o Conselho Federal, junto com os regionais, tenta coibir. Então, acho que já nos delongamos muito. Isso era só para dar uma ideia superficial. Obviamente que o estudo do Código de Ética, das resoluções do Conselho, ele tem que ser muito mais aprofundado, mas se eu pudesse tentar resumir tudo que a gente tentou colocar aqui, eu concluiria dizendo que cabe ao médico, como profissional, considerar os seus conhecimentos, os resultados de longos anos de estudo e atualizar-se continuamente para que tenha capacidade técnica em aplicar os recursos científicos disponíveis da melhor maneira possível em favor da medicina, visando sempre os melhores resultados, sem desprezar, obviamente, o lado humano imbuído de solidariedade. Então, como eu falei, isso é uma consideração inicial, novas virão, e eu agradeço a todos, agradeço o nosso setor de eventos, que nos possibilitou fazer aqui essa pequena discussão. Obrigado.